Que bom que estamos aqui para um tempo de celebração ao nosso Cristo. E como você bem sabe, nós estamos nesse mês de junho seguindo uma nova temática e muito interessante, por sinal. Quero trazer à memória. Muito oportuno esse tema, né? Porque nesse tempo de crise, nesse tempo de más notícias, quem sabe aí nós olhamos para trás, para alguns meses atrás, e não temos uma boa lembrança, né? Ou então basta olhar para o dia que passou, para quem está acompanhando os noticiários, as coisas não são muito boas. Mas eu quero trazer uma perspectiva bíblica hoje, assim como já tem sido feito desde o início do mês, com relação à nossa memória. O que nós podemos lembrar que seja oportuno, que seja nos dê ânimo, nos dê coragem. E só quero relembrar aquilo e por que não já trazer à memória aquilo que já memorizamos nas pregações. Já foi falado aqui sobre a coragem, sobre a alegria, sobre saúde, e também nós fomos convocados a lembrar no último culto, na quarta-feira, sobre a mulher de Ló, pelo pastor Ricardo, e uma excelente explanação em relação a essa mulher e por que Jesus nos chamou a lembrar e a olhar para ela. Muito bem, mas nessa manhã, vou perguntar para você, ao pensarmos no passado, o que lhe vem à memória? O que nós temos lembrado? E o que nós temos lembrado tem nos trazido a esperança? Aquilo que nós temos do passado nos traz esperança. O que nós poderíamos lembrar que nos trouxesse ou que nos traria a gratidão? Gratidão. Se você olhasse para o passado, o que na sua vida que te marcou, que você poderia falar, poxa vida, isso me deixa mais grato. Como eu sou grato a Deus pelo que aconteceu. Por isso que eu quero nessa manhã trabalhar o tema, quero trazer à memória a salvação. A salvação. Creio que todos nós que estamos aqui, quem também está nos assistindo, deve ter tido, aliás, creio que já teve, uma experiência de salvação. Teve a sua vida marcada com essa realidade, com essa vida que um dia o Senhor nos presenteou. Salvação. Então, por que não falarmos um pouco dela nessa manhã? A fim de lembrarmos do dia, quem sabe, que o Senhor nos chamou, quem sabe do dia, ou então do ano, ou do período que o Senhor trabalhou em nós, de forma que nós compreendemos o chamado para ser dele, para viver para ele, entregues em Cristo Jesus, rendido a Cristo, e assim receber o perdão, e assim ser justificado, reconciliado com Ele, receber do seu amor e de fato ser salvo. Amém? Vamos tentar, vamos caminhar um pouquinho nesse tema. E eu quero começar em Filipenses mesmo, porque tem sido a carta-chave do apóstolo Paulo para a nossa temática nesse mês. Se você quiser abrir aí comigo, ou então acompanhar no telão. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo, ele traz uma expressão bastante conhecida, enfática, a respeito da salvação, e até mesmo da obra de Deus na salvação, que diz o seguinte, versículo 6, capítulo 1 de Filipenses. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Texto muito lindo esse, porque o apóstolo Paulo, ele está aqui, na verdade, agradecendo a Deus, expressando aos filipenses que em todas as vezes que ele lembra da obra que Deus realizou em Filipos, surgindo, proporcionando surgir a igreja de Filipos,
quando da viagem missionária de Paulo, da pregação do Evangelho, quando Paulo lembra disso, ele olha para o passado, ele traz à memória esse passado com muita gratidão a Deus. Por isso, eu até pedi para os irmãos, para a Silvana lá em cima, fazer uma compilação do seguinte: se nós pegarmos o versículo 3, Silvana, por favor, coloque o versículo 3 completo, que vai dizer o seguinte: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Esse é o versículo 3. Aí nós temos o versículo 5, que diz o seguinte: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Se nós pegarmos a segunda parte do versículo 3 com o final do versículo 5, nós leremos o seguinte: toda vez que me lembro de vocês, desde o primeiro dia até agora. Toda vez que me lembro de vocês, desde o primeiro dia até agora. Que dia foi esse que Paulo está se referindo? O que aconteceu no passado que Paulo traz à memória, faz questão de lembrar e, aliás, lembra sempre. E toda vez que ele lembra, ele agradece a Deus pela obra que foi realizada na vida dos filipenses. Que dia foi esse? Por isso que, pensando nessa vertente da salvação e nesse dia que Paulo fala, não tem como nós deixarmos de voltar os nossos olhos e lembrar também da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que está lá em Atos capítulo 16. Então, se você está com a sua Bíblia, ou nós poderemos acompanhar ali no telão, eu vou abrir a minha aqui, nós vamos observar algumas virtudes, alguns princípios e alguns acontecimentos dessa viagem missionária, porque nessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, foi onde ele passou por Filipos e, dirigido pelo Espírito Santo, por Deus, ele pôde pregar o Evangelho ali e então dar início numa grande obra, numa maravilhosa obra de salvação na vida das pessoas ali. Obras lindas, maravilhosas. Mas olha que interessante, a gente vale ressaltar o que está em Atos 15:36, que foi o surgimento dessa viagem missionária. Paulo, ele sente um desejo ardente de voltar às terras ou às cidades que ele já passou na sua primeira viagem, a fim de, olha lá, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Paulo conversa com Barnabé a respeito de fazer uma segunda viagem para dar uma assistência aos irmãos, às irmãs, às igrejas que eles fundaram, que eles instituíram, de certa forma, na sua primeira viagem. Mas olha que interessante, alguns acontecimentos, ou uma série de acontecimentos inusitados, passam a acontecer, a seguir, e coisas que talvez eu e você, na situação de Paulo, nós não teríamos a coragem que ele teve de continuar, ou então nós não entenderíamos, mas foram acontecendo e tudo isso foi propósito de Deus para chegar até Filipos. Claro, ele passou por tantas outras cidades, e nós temos o relato em Atos mesmo, e algumas outras cartas que ele escreveu, também dessas cidades que ele passou, mas o foco aqui é Filipos. Então vamos entender quando começou a obra da salvação em Filipos. Olha que interessante. O primeiro acontecimento inusitado está lá no capítulo 15 mesmo, no versículo 36 a 41, quando Paulo, ele apresenta a Barnabé esse desejo de ir até lá, e Barnabé fala, então tudo bem, vamos. Mas João Marcos, o jovem João Marcos, vai conosco. Paulo não aceita João Marcos de ir com eles na segunda viagem, porque na primeira viagem missionária, João Marcos, ele ficou até a metade do caminho. Ele recuou, ele voltou atrás, não prosseguiu com eles até o seu objetivo final de fazer toda uma viagem, de circuncidar ali
as cidades próximas à Ásia, a província da Ásia, enfim. Bom seria a gente tivesse um mapa agora, né, para a gente observar como que enriquece. Mas vamos seguindo. E João Marcos, ele não apresenta uma boa atitude para Paulo, e Paulo então não aceita João Marcos na segunda viagem. E aí tem um sério desentendimento entre Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé, de certa forma, dois missionários, dois pregadores da palavra, com muita experiência, com muita propriedade. Então, eles decidem tomar rumos diferentes. Barnabé vai para Chipre com João Marcos, e Paulo decide chamar Silas de Jerusalém para fazer essa viagem com ele. Então Paulo, ele começa a sua viagem com Silas. E aí é o seguinte, olha que interessante, já não bastasse esse desentendimento, que com certeza deve ter gerado um transtorno, um estresse, uma preocupação, uma frustração, porque eram dois irmãos em Cristo, que não se entenderam por conta de um outro irmão, que já não tinha se entendido no passado. Olha só. Mas o fato é que eles estão na direção de Deus. Paulo e Silas começam a sua jornada, a sua segunda viagem missionária. Eu não vou aqui entrar nos detalhes de onde eles foram, por onde passaram, enfim, apenas vamos pincelar aquilo que nos interessa para a gente entender um pouco o enredo aqui, para enriquecer a nossa temática. O fato é que em Atos 16, versículo 1 a versículo 5, acontece algo também inusitado. Paulo e Silas, eles passam pela cidade de Derbe e Listra, e ali em Listra eles encontram o discípulo Timóteo. O jovem Timóteo, aquele a quem Paulo escreveu as suas 2 cartas, já na sua velhice. E o apóstolo Paulo faz um convite a Timóteo para caminhar com eles e prosseguir viagem com eles. Não é interessante isso, gente, a gente observar esses detalhes, que esse mesmo Timóteo que é considerado aqui como um discípulo, não simplesmente como um seguidor, ou como Paulo ele enfatiza muitas pessoas como irmão e irmã, mas ele fala aqui, Lucas relata, como um discípulo, e Paulo convida para caminhar com eles. Então, nós temos agora Paulo, Silas e Timóteo rumo a uma viagem missionária, a visitar os irmãos, as igrejas que eles já fundaram e os novos convertidos, os discípulos de outras cidades. Então, já temos uma outra situação inusitada. E aí eles vão prosseguindo. E é interessante que eles estão caminhando com uma carta escrita pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém, e essa carta deveria ser divulgada e apresentada em todas as igrejas, a fim de dar diretrizes, orientações quanto ao evangelho, quanto à maneira de proceder. E Paulo, então, está com essas cartas. O versículo 5 de Atos 16 diz que as igrejas eram fortalecidas e a fé crescia em número cada dia. Em cada igreja que eles passavam, eles anunciavam o evangelho novamente, eles apresentavam essa carta, essas orientações vindas dos apóstolos e dos presbíteros mais respeitados em Jerusalém, e isso trazia ânimo, encorajamento, força, fé e crescimento para a igreja. E eles vão caminhando. A intenção deles, a Bíblia vai falar do versículo 6 ao versículo 10, a intenção de Paulo, Silas e agora Timóteo, eram ir para a província da Ásia. Província da Ásia, uma região próxima ali entre Tarso e Éfeso. E eles têm essa intenção, talvez até de ir para Éfeso, mas olha o que acontece, olha que interessante, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, e olha só o que aconteceu, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Como assim o Espírito Santo impede de pregar o evangelho em dado local? Se o evangelho é para ser levado, para ser anunciado, para ser proclamado a todas as pessoas,
sem restrição, sem discriminação, sem distinção nenhuma. Não nos intriga isso? Mas Deus está trabalhando, Deus tem um propósito, Deus está no controle e Deus está orientando. Nós fazemos planos, e aqui esses missionários, eles tinham talvez um grande projeto, um plano, muito bem elaborado na sua viagem, mas Deus intervém no meio do caminho e fala, não, não é do jeito que vocês querem, é do meu jeito. Por mais que a boa intenção de vocês surtiria um grande efeito e é oportuna, mas a minha vontade vai prevalecer sobre a vida de vocês. Sabe por quê? Porque esses homens estavam prontos para pregar o Evangelho, e esse Evangelho não era deles. Esse Evangelho é de Cristo. Esse Evangelho é do Senhor. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando ela é proferida, quando ela é anunciada, quando ela é proclamada, ela não volta vazia. E certamente Deus provê e providencia ou promove que essa palavra chegue à pessoa certa, alcance as pessoas certas. Vocês concordam com isso? Nós vemos isso nas viagens missionárias desses homens. E eles vão continuar impedindo de pregar o Evangelho na Ásia, na província da Ásia, impedidos pelo Espírito Santo. Versículo 7 vai dizer, quando chegaram à fronteira da Mísia, porque daí então eles, vamos supor que a Ásia está nesse ponto aqui. Eles são impedidos de vir até aqui, então eles contornam, passam por cima, porque o Espírito Santo não deixa eles ir até lá. Nós não sabemos o que aconteceu e como é esse impedimento. O fato é que eles não puderam chegar. E aí eles contornam. Quando eles contornam, eles tentam subir um pouquinho mais e chegar até Bitínia, outra cidade um pouquinho mais além da Ásia, da província da Ásia. Olha o que acontece no versículo 7, no finalzinho. Mas o Espírito de Jesus os impediu. O Espírito Santo os impede primeiro, depois o Espírito de Jesus os impediu. Quem que é o Espírito de Jesus? É o Espírito Santo. Nós temos aqui, de certa forma, a Trindade trabalhando com esses homens, Deus se revelando a esses homens e mostrando o que eles devem fazer. Não vão a Bitínia. A Bitínia, vocês deverão ir a outro lugar. E aí no versículo 8, então contornaram a Mísia, eles contornaram a Ásia, depois contornaram a Mísia e desceram a Troade. Aí lá em Troade, olha o que acontece no versículo 9. Numa certa noite, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Já pensou você, com foco, com objetivo na vida, com um anseio, uma boa intenção, pregar o Evangelho, levar as boas novas do Senhor Jesus a vidas que talvez nunca ouviram, e aí o Espírito Santo fala com você numa visão à noite, inconfundível, dizendo para você, olha, vá até tal lugar. Que lindo isso, gente, que lindo isso. Com esta visão, eles entenderam, lá no versículo 10, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo, olha só, depois de o Espírito Santo impedir eles de irem a 2 lugares, e aí depois da visão ter mostrado talvez um destino, então eles concluíram que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aonde? Na Macedônia. Sabe onde fica Filipos? Filipos? Na Macedônia. Sabe onde fica Tessalônica? Na Macedônia. Acredito que fiz uma pesquisa, comentários, eu não consegui identificar que o Evangelho já havia sido pregado nessas cidades da Macedônia. E pelo que me parece, o Espírito Santo orienta esses homens a pregar o Evangelho na Macedônia, porque ali não havia sido pregado ainda e havia homens e mulheres que o Espírito Santo havia escolhido para ouvir e precisavam ouvir. Então eles chamam Paulo, Silas e Timóteo
E é interessante que Lucas vai aparecer aqui, porque no versículo 10, ele aparece, ele apresenta-se, o próprio autor do livro, ele apresenta-se como presente na narrativa, presente na situação. Preparamo-nos, usando a terceira pessoa do plural. Eu estava junto com eles. O fato é que eles vão para Macedônia. Deus tem um propósito, e era que eles pregassem o evangelho lá naquela região. E olha, o versículo 11 e 12 vai dizer que eles pararam na cidade de Filipos. E a cidade de Filipos era considerada, como o versículo 12 vai dizer, uma colônia romana. E o que era uma colônia romana? Eram cidades constituídas principalmente de cidadãos romanos e localizados em pontos estratégicos através de todo o império. Era uma cidade estratégica, uma cidade que como que se emancipada do próprio Império Romano, mas com características, com a cultura do Império Romano. Eles tinham a autonomia de ter o seu próprio governo, de ter a sua própria cultura, a sua própria economia, enfim. E era um ponto estratégico para o Império Romano, a cidade de Filipos. Isso me chama a atenção, porque Paulo, Silas, Timóteo, esses homens são orientados por Deus a ir a uma cidade estratégica. E já nós vamos voltar a essa questão. O final do versículo vai dizer que essa cidade era a principal cidade daquele distrito, porque Macedônia era dividida em 4 partes, ou então 4 distritos. E Filipos era uma cidade principal de um desses distritos. Então era uma cidade muito importante, era uma metrópole, era uma mega cidade, quem sabe, talvez uma Londrina, uma Curitiba, uma cidade estratégica. E o Espírito Santo os levam até lá. Ainda no versículo 12, Lucas registra que eles ficaram em Filipos por vários dias. Lembra que nós perguntamos no início, que dia é aquele que Paulo lembrou, ou lembrava, que o fazia agradecer a Deus em relação aos filipenses? Esses homens passam os dias em Filipos, e num sábado, como era costume do apóstolo Paulo, aonde ele ia, a cidade que ele visitava, para pregar o evangelho, ele tinha o costume de ir direto às sinagogas. Porque como um judeu eloquente, como um judeu importante, conhecedor da lei, muito conhecedor, muito proeminente na lei judaica, e agora convertido a Cristo, com o conhecimento e a sabedoria de Cristo, ele ia direto nas sinagogas para ensinar os judeus, o seu próprio povo, o Evangelho de Cristo. Eu estou pintando um panorama aqui para a gente entender a obra maravilhosa e grandiosa que Deus faz na vida de uma pessoa e de uma família para trazer a salvação. Esses homens, no sábado, eles se dirigem até as margens do rio da cidade, que era uma cidade litorânea, ou próxima do litoral. Eles se distanciam, aliás, era uma cidade próxima do litoral, em torno de 16 quilômetros do litoral, e eles saem da cidade de Filipos e vão até o litoral, julgando que lá eles encontrariam um grupo de pessoas para orar. Nós temos essa expressão no versículo 13, que diz assim: no sábado saímos da cidade, fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Lugar de oração aqui, ela denota um lugar em que possivelmente seria uma sinagoga. Porque, de acordo com a lei judaica, os comentaristas vão dizer isso, o comentário Moody me traz essa informação, de que uma sinagoga, ela só poderia, os judeus poderiam instituir uma sinagoga com, no mínimo, 10 pessoas. Se tivesse menos de 10 pessoas, não poderia ser uma sinagoga. Então, eles teriam que se reunir a um lugar aberto e, preferencialmente, onde estivesse água próximo. Talvez, quem sabe, para os batismos judaicos que poderiam acontecer. O fato é que eles descem até o rio.
E lá eles encontram um grupo de mulheres. E uma mulher chamada Lídia, que a Bíblia fala que ela era temente a Deus. Temente a Deus, mulher temente a Deus. Versículo 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Essa mulher, eu acho tão linda essa expressão, que diz o versículo ainda 14, o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Diz os comentaristas que essas mulheres tementes a Deus, elas se dirigiam até lá também, no lugar de oração, porque ansiavam ouvir a lei de Deus e aprender a lei de Deus, e esperavam a qualquer momento um homem, um mestre, um rabino que passasse ali e pudesse ensiná-las. Elas tinham um anseio, um desejo de ouvir a palavra de Deus, e Deus envia Paulo. Conseguem perceber todo o enredo? Paulo iria para a província da Ásia. Paulo tomaria um rumo totalmente contrário, e Deus fala, não, eu quero você em Filipos, porque em Filipos tem uma mulher que me teme, e ela precisa ouvir a minha palavra. Isso é lindo, porque Deus ama as pessoas, e Ele faz o que for necessário para enviar a palavra dEle. Pode ser eu e você. Nós somos missionários, temos um chamado, uma vocação, ide, pregai o Evangelho. Essa mulher abre o seu coração, ela ouve a voz do Senhor, ela recebe o chamado para ser discípulo de Jesus, e tem os seus pecados perdoados, e olha que lindo, tendo sido batizada, versículo 15, bem como os de sua casa, então ela convida os apóstolos, esses missionários, para comerem, banquetearem, para se alegrarem na sua casa, em comunhão. Toda a sua família foi salva pela graça de Jesus, porque homens dispostos, homens de visão, homens que ouviam a voz do Espírito, estavam abertos e foram dirigidos pelo Espírito a pregar o Evangelho lá. Uma família inteira. E diz os comentaristas, porque o texto fala que ela era uma mulher vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E essa cidade de Tiatira, como também uma cidade digamos, especialista na fabricação de tecido de púrpura, enfim. E aí Lídia vem da sua cidade, acredito que para morar em Filipos, constituiu sua família ali, trouxe toda a sua família, enfim, e ali estabeleceu o seu negócio. E uma mulher muito proeminente, uma mulher influenciadora, assim como tantas outras que caminharam com os apóstolos e também com Jesus. Deus leva o apóstolo Paulo à pessoa certa, porque essa mulher precisava ouvir o Evangelho, e a família dela inteira foi salva pela graça. E quando a gente entende que o texto fala que toda a sua casa foi batizada, nós entendemos que não há restrição nenhuma entre criança, servos, escravos, porque naquela época era cultura da época, uma família ter alguns escravos que eram serviçais, mordomos da sua casa. Eu fico imaginando a cabeça de Paulo, será que, como que ficou o coração desses homens? Porque olhando para trás, eles perceberam que o Espírito Santo não os deixou irem para outro lugar e os trouxeram direto ali, onde essa mulher estava sedenta, preparada. E sabe o que eu lembro? De Jesus, quando ele vai até um poço e encontra uma mulher que a Bíblia chama de mulher samaritana. Lembra desse episódio? Ela está ali sedenta, coração aberto, desejosa, e só ela talvez não sabia, mas o Senhor Jesus sabia, e foi diretamente até ela.
e pôde trazer a salvação, a libertação, a palavra de vida. E aí eu pergunto, qual é o teu passado? Como foi o seu dia? Como foi a sua história? Paulo lembrava dessa história de Lídia, de toda a sua família, e agradecia a Deus, adorava a Deus, orava alegremente diante de Deus, porque uma mulher, uma família se rendeu a Cristo. Mas não ficou só por isso. Ainda em Filipos, a Bíblia fala que, no versículo 16, certo dia, provavelmente num sábado também, porque era o costume de Paulo, aos sábados irem nas sinagogas, eles foram para o lugar de oração. Nós não sabemos se é o mesmo lugar de oração, mas eles foram para um lugar de oração. E me chama a atenção, Paulo ir a uma cidade que ainda não havia sido pregado o evangelho, e o texto não dá a aparecer que ele tinha a intenção primeira de falar de Jesus para qualquer pessoa. Sabe aquela ânsia que a gente tem quando a gente está no primeiro amor? Ou quando a gente começa a buscar avivamento, buscar a presença de Deus e fala, Pai, me usa, Senhor, me usa como instrumento, me dê oportunidades. Aí qualquer pessoa que você vê na rua, você acha que você tem que falar de Deus para ela e você não perde a oportunidade. Você fala, essa pessoa se converte, glória a Deus, aleluia. É isso que acontece? Quem dera fosse, né? Mas nós temos um anseio de falar, e muitos de nós nos sentimos incomodados, porque pessoas passam por nós e nós nos calamos. Eu tenho essa dificuldade. Eu peço a Deus para que me use, para que me ajude a abrir a boca, a falar com alguém, ainda que seja um bom dia, um obrigado, boa tarde, mas expressando o amor de Deus. O fato é que Paulo e esses irmãos, eles vão ao lugar de oração de novo. E lá acontece algo inusitado, nós não vamos entrar nos detalhes, mas só para a gente resumir, eles se deparam com uma moça, que a Bíblia fala que é endemoniada, ela tinha um espírito de adivinhação, e o comentário Moody vai dizer que era um espírito de cartomancia, ou de bruxaria. Ela previa o futuro, não sei como é isso, e se realmente previa. O fato é que ela dava muito lucro ali na cidade de Filipos. Haviam homens ali que administravam esse lucro, e ela trazia muita renda, muito lucro para a cidade, para esses homens, para um grupo de pessoas. E ela começa a simplesmente incomodar Paulo e os irmãos, dizendo, olha, esses são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação, como que querendo desbaratar o plano e o propósito de Deus na vida desses homens. Porque eles estavam ali para anunciar o evangelho, mas não pregar nas praças, pregar aí ao vento, gritando, mas sim indo às pessoas, relacionamento, amizade. Esses homens chegavam nas cidades, eles olhavam olho no olho, conversavam com as pessoas, entendiam, tinham empatia, se envolviam num relacionamento a fim de expressar vida de Cristo. E na primeira oportunidade pregar o evangelho. Mas essa mulher começa a incomodá-los, e aí Paulo repreende o espírito que está nela. Então ela deixa de dar lucro para os seus patrões, de certa forma, e aí Paulo e Silas vão para a prisão. Por conta disso. Lá na prisão, numa prisão de segurança máxima de Filipos, eles são açoitados e jogados na prisão interior, talvez na pior, na mais suja, na mais escura, e ficam presos por correntes em troncos. Mas à meia-noite eles cantam e louvam a Deus, e todos os presos escutam, e de repente vem um terremoto, abala as estruturas daquele local, as correntes de todos os presos se rompem, as portas se abrem e tudo fica escuro. O carcereiro que não tinha nada a ver com a história, é um escolhido e o alvo da graça de Deus. Esses homens foram açoitados, esses homens foram presos, humilhados, injuriados.
por um único propósito. Hoje nós podemos falar assim, porque nós temos um relato, para que a salvação, a graça do Senhor Jesus chegasse até esse homem, o carcereiro, que a Bíblia não fala o nome, mas fala o carcereiro e toda a sua família. Toda a sua família. Esse homem se coloca de joelhos, querendo se matar, tirar a própria vida, porque como um supervisor, um sargento romano, a lei dizia que se ele perdesse ou fizesse mal a algum prisioneiro seu, ele pagaria com a própria vida. Então ele, por si só, já se prontifica a tirar a própria vida, pensando que todos os presos fugiram. Mas nenhum preso fugiu. E Paulo, quando percebe que ele ia tirar a própria vida, ele grita: ei, não faça isso, estamos todos aqui seguros. Esse homem, não sei como, mas entende o agir de Deus, se coloca de joelhos diante de Paulo e Silas e pergunta: o que eu faço para herdar salvação? Como devo fazer para ser salvo? Olha só, com Lídia, numa simples conversa, num bate-papo, num ensinamento ali, tete a tete, Lídia abriu o coração. Esse homem precisou de um terremoto para o seu coração se abrir. Como foi o seu dia? Você pode olhar para trás com alegria e gratidão e falar: meu Deus, como o Senhor é bom, porque um dia eu era como esse carcereiro, não preso ali no cárcere, mas preso internamente. E um dia o Senhor Jesus enviou uma pessoa, ou me enviou uma mensagem, me permitiu escutar num rádio, não sei. E hoje eu sou teu. Toda a casa de Cornélio, do carcereiro, foi salvo pela graça. Toda a casa. E acontece que também eles vão à casa do carcereiro e também participam de um grande banquete de comunhão com muita alegria. Atente-se para o versículo 40, por favor. Versículo 40. Depois que Paulo e Silas foram libertos da prisão, com muita sabedoria, com muita honestidade da parte deles, a Bíblia fala que eles saíram da prisão e foram à casa de Lídia. Casa de Lídia. A casa de Lídia tornou-se um hospital. A casa da Lídia tornou-se a igreja. A igreja. Porque ali eles se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Paulo lá em Filipenses, aí podemos voltar lá em Filipenses capítulo 1, eu já vou encerrando. Ele fala no versículo 6 do capítulo 1, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Que obra é essa que Deus começou na vida dos filipenses? A salvação. É obra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos. Mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. Esses irmãos receberam a salvação, a graça, assim como eu e você um dia. E nós podemos olhar para trás com gratidão e com alegria e dizer a Deus: obrigado, Senhor. Como foi o seu dia? Como foi o dia da sua família? Ou talvez você esteja pensando: a minha família ainda não teve esse dia. Meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, meu colega de trabalho ainda não teve esse dia. Quem sabe você pode ser um Paulo, um Silas, um Timóteo na vida deles. Com muita sabedoria, orientação do Espírito Santo. Para ouvir a voz dele, ter visão e saber o que fazer. Seja com Lídia, como Lídia, apenas numa simples conversa, ou então esperando um grande terremoto, que abala as estruturas dessa pessoa, e aí ela não tem ninguém a recorrer a não ser você.
porque você tem a palavra de vida eterna. Já parou para pensar nisso? Nós temos a palavra de vida eterna, porque somos discípulos de Cristo. E Ele fala, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserem, e vos será feito. Quem dirá a salvação de alguém? Amém, queridos? Mas Paulo fala, no versículo 6 do Filipenses 1, que essa salvação é obra de Deus unicamente. Ele começou, Ele vai completar. Onde é que entra a nossa obra? Onde é que entra a nossa responsabilidade? Simplesmente viver diante dEle e deixar-se ser levado, guiado pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Eu encerro dizendo o seguinte, como Paulo vai falar ainda no versículo 12 do capítulo 2, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Onde está a nossa responsabilidade? Paulo fala, nós devemos desenvolver, progredir na nossa salvação. Responsabilidade. Mas antes de tudo, ou acima de tudo, é obra de Deus. Ele nos preserva. Calvino disse o seguinte, que todo o nosso progresso, todo o nosso esforço, toda a nossa responsabilidade e perseverança vem de Deus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Se você olhar para trás e lembrar do seu dia, que Cristo se revelou a você e te chamou para uma vida com Ele, você tem a garantia de que no dia de Cristo, você estará com Ele pessoalmente. Nós estaremos com Ele pessoalmente, porque Ele vai completar a boa obra que começou em nós. Amém, meus irmãos? Amém? Feche seus olhos, quero convidar o pessoal do louvor para vir à frente. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, que o Senhor possa arder em nossos corações. Ó Senhor, e nos fazer lembrar dos teus grandes feitos gloriosos do passado. Ó Deus, a começar pela salvação, o dia glorioso em que o Senhor decidiu revelar o teu Filho em nós. Ó Pai, e nos dar uma nova identidade, nos dar, Senhor Deus, uma nova vida na tua presença e para o louvor da tua glória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.